Caros amigos, nestes dias tão diferentes, onde estamos reescrevendo novas diretrizes de ação perante a vida, não podemos deixar de nos lembrar de dois recursos preciosos disponíveis para todos nós: a oração e a água fluidificada. Aproveitemos o ensejo de assistir à palestra pública que logo entrará no ar e coloquemos um pouco de água para receber os eflúvios salutares decorrentes da oração e da meditação. Emmanuel, no livro Segue-me, da Lavra Mediúnica de Francisco Cândido Xavier, disse-nos que a prece intercessória e o pensamento de bondade representam irradiações de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderosas forças que, ao influenciar em uma taça singela de linfa potável, condensam princípios salutares que aliviam e sustentam, ajudam e curam. Aproveitemos, pois, esses instantes de profundas reflexões sobre os reais valores da vida para recolher estas bênçãos num pequeno gole de água pura, que, de igual forma como aquelas que recebíamos em nossas casas espíritas, irão dessedentar nossas almas e corações. Muita paz. Sociedade Espírita Renovação. Olá, meus irmãos. Olá, minhas irmãs. É com muita alegria que nos reencontramos neste canal de comunicação da CIR. Trataremos hoje de mais uma bem-aventurança, considerando que neste mês temos dedicado ao Sermão da Montanha as palestras de quarta-feira. A reflexão será acerca dos bem-aventurados os que têm o coração puro. Mas antes, é sempre preciso lembrar da importância desse discurso de Jesus, desse sermão, considerado um hino à esperança e uma síntese das leis morais. Tanto é assim que Mahatma Gandhi, o libertador da Índia, o grande pacifista, que não era cristão formalmente, ainda que o fosse nas suas atitudes, nos seus pensamentos, na sua postura, ao ler o Sermão da Montanha, chegava a dizer que se todos os livros sacros do mundo fossem perdidos, se todas as bibliotecas fossem destruídas, mas sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanho o seu significado, tamanha a importância moral deste sermão, desse ensinamento de Jesus. E é também importante situá-lo no próprio Evangelho. Vamos lembrar que logo após o seu início da vida pública, como Jesus vai escolher os seus discípulos, o primeiro momento que ele tem de ensiná-los se dá exatamente dessa forma exuberante. Jesus observa as multidões, se dirige ao monte com os seus discípulos, senta, e ali tudo indica que naquele pequeno grupo ele resolve explanar esse momento memorável da humanidade. Considerando que, inspirado até nas multidões, esses discípulos certamente fariam a multiplicação desses ensinamentos. E ele começa falando: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E mais adiante, são ao todo 8 bem-aventuranças, ele vai falar que também bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. É interessante notar que essas duas bem-aventuranças têm algo em comum, que é exatamente a humildade e a simplicidade. A pureza
começa pelo conteúdo da humildade e da simplicidade. Mas na fala de Jesus, ele diz que aqueles que têm o coração puro verão a Deus. E nós ficamos com duas questões que nos parecem fundamentais para as nossas reflexões. A pureza do coração é possível em espíritos inferiores? A outra questão é possível ver Deus? Já que Jesus assegurou que aqueles que têm puro coração verão Deus. Ocorre que nós precisamos entender que toda mensagem, sobretudo a mensagem bíblica, é carregada de um grande simbolismo. Para que a gente entenda essas expressões do Mestre, é preciso lembrar daquilo que Kardec classificou como a ordem dos espíritos, uma espécie proposta de hierarquia moral dos espíritos. Entre a questão 100 e a questão 113, ou item 100 e item 113, de O Livro dos Espíritos, Kardec propõe uma classificação. Nada tem de absoluto, como diz Kardec, mas serve para nossa referência. E essa classificação proposta, ela é trinária. Ela é dividida em três grandes ordens de espíritos. Os espíritos imperfeitos, os bons espíritos e os espíritos puros. Dentro de cada ordem dessa, há subdivisões propostas por Kardec, para que a gente tenha um entendimento melhor, tenha uma melhor compreensão que os espíritos estão numa trajetória evolutiva e que o último grau de perfeição a ser atingida, que é a perfeição relativa, já que a perfeição absoluta é de Deus, está exatamente na condição de espírito puro. Quando a gente vai no item 107 do Livro dos Espíritos, como características gerais dos bons espíritos, está Kardec dizendo que eles compreendem Deus, que eles, como espíritos, suscitam bons pensamentos, mas que os bons espíritos ainda estão submetidos às provas. O compreender Deus significa que compreendem a dimensão maior do Criador, da divindade. Muito mais do que aqueles que estão na condição ainda de espíritos impuros, a grande maioria que habita ainda o planeta Terra. Consegue ter uma sensibilidade maior e real para a grandeza do Criador. Poderíamos dizer, de forma simbólica, que são aqueles que veem Deus. Já na questão, no item 113, de Livro dos Espíritos, se referindo aos espíritos puros, Allan Kardec diz que eles já se despojaram de todas as impurezas, sobretudo as impurezas relativas à sua mínima condição de inferioridade. Não existe mais. Não há nenhuma impureza. Eles são puros. É uma classe única que foi obtida por conquista, vindo de outras classes, de outras ordens. É importante dizer isso, porque esses espíritos, no dizer de Kardec, eles vivem a eternidade no seio de Deus. Isso serve para que a gente imagine
que quanto mais evoluído é o espírito, maior a compreensão do Criador, que simbolicamente foi passada por Jesus, vê em Deus. Nós não conseguimos ainda essa proeza. E conseguem ver de tal forma, sentir de tal forma, ver entre aspas, mas sentir de tal forma a divindade, que no espírito puro chegam, na expressão de Kardec, viver a eternidade no seio de Deus. A ponto que o próprio Jesus, tamanha a sua identidade com o Criador, disse: eu e o Pai somos um. Não que ele fosse o Pai, nós espíritas entendemos diferente, mas tamanha a identidade, tamanho a possibilidade de espelhar o Criador. Isso dá um significado importantíssimo para saber que bem-aventurados os que têm o coração puro, que verão a Deus. Quer dizer, não é algo impossível que a gente purifique o nosso coração. Mais do que isso, nós podemos, passo a passo, ir depurando o nosso coração, ir purificando o nosso coração, na medida das nossas possibilidades e do nosso crescimento espiritual. Isso é possível, até porque a pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E exclui toda a ideia de egoísmo e de orgulho. E o que é o egoísmo? O que é o orgulho? Senão as grandes imperfeições do ser humano. Aquilo que ainda nos retém na condição de inferioridade. A ponto de que os espíritos informam, em diversas ocasiões, que esses dois defeitos, essas duas imperfeições, são a base de todos os problemas que a gente tem no mundo. Todos os problemas. E é assim que se refere, por exemplo, Santo Agostinho, naquela memorável comunicação em gratidão dos filhos e laços de família, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Lá, o benfeitor espiritual Santo Agostinho diz de forma muito clara: todos os males se originam do egoísmo e de orgulho. Portanto, é o egoísmo e o orgulho que vão caracterizar as nossas impurezas de coração. A partir do momento que tenhamos consciência desses problemas, que vamos eliminando egoísmo e orgulho da nossa existência, nós também estaremos purificando o coração, a ponto de um dia termos uma percepção muito mais adequada e grandiosa do nosso Criador. E as reflexões a respeito da pureza do coração, dessa bem-aventurança, Allan Kardec trata no capítulo 8 de O Evangelho segundo o Espiritismo. E é com base nesse capítulo e no pensamento de Kardec que faremos a nossa reflexão. Eu dividiria em 4 grandes elementos deste capítulo para abordar o assunto. Kardec, de forma muito didática, como sempre, organiza metodicamente para nos explicar o que é realmente a pureza do coração, como ela deve ser conquistada, como ela deve ser obtida. E primeiro ele o faz utilizando a pureza pelo simbolismo das crianças. Depois, no segundo momento, neste capítulo, ele vai nos apresentar a pureza nos pensamentos. Depois vai trazer a nossa reflexão que a pureza deve ser vivida na essência e não na aparência.
Em quarto lugar, ele vai nos apresentar a necessidade da indispensável vigilância e a relação com os chamados escândalos, para no final do capítulo ele nos deixar 3 comunicações nas instruções dos Espíritos, sendo que uma delas, a última, uma comunicação de cura das, a respeito de uma pessoa cega, onde ele escreve para uma pessoa cega, confortando diante da provação da cegueira, e explicando a necessidade que esse irmão ali estava, precisando que não tivesse a vista em função de suas necessidades evolutivas. É uma bela mensagem, e fica aqui a dica para que depois possamos lê-la com muita calma, com muita reflexão. Mas quanto à pureza pelo simbolismo das crianças, Kardec vai trazer uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 13 a 16, essa passagem conhecida das criancinhas, em que Jesus ali está e as crianças querem ter acesso ao Mestre. E os discípulos praticamente enxotam aquelas crianças, tiram, saia, não atrapalhe. E nós ficamos pensando quantas vezes nós não agimos assim com as crianças, né? Como se as crianças fossem sempre um problema, um ônus. E Jesus vê aquela situação, repreende os discípulos e diz para eles: deixar vir a mim as criancinhas. Não os embaraceis. E a gente fica pensando que muitas vezes não quer nem ouvir o que a criança fala, né? No nosso dia a dia, nós, na condição de pai, parece que isso nunca é assunto para a criança. Não, as crianças precisam ser ouvidas. Por óbvio que as crianças não podem ter a maturidade, não têm a maturidade para decisões que cabem aos pais. Mas elas são parte da família. Pensemos nessa imagem de Jesus, falando: deixar vir a mim os pequeninos, as criancinhas, não os embaraceis. E diz que quem receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O que não receber como uma criança, de forma alguma entrará no reino de Deus. Então faz ele uma comparação à simplicidade da infância, das crianças. Porque as crianças, elas têm em si como um emblema da pureza do coração. Da mesma forma como Jesus toma essa imagem, toma tantas outras imagens para lembrar a necessidade nossa de humildade. A criança, ela inicialmente, ela não é predisposta a não aceitar, por exemplo, o ensinamento, como tantas vezes nós, já com o nosso orgulho, não aceitamos, porque nos falta humildade. A criança tem a característica de querer necessariamente aprender. Ela tem sede de aprender. A criança, quando começa a andar, ela tropeça, ela cai. É um processo natural. E nem por isso ela deixa de levantar e tentar novamente. Quantos de nós faz isso? Por isso que a criança tem uma característica especial.
Nós lembramos também do grande Gonzaguinha, esse grande compositor da música popular brasileira, já desencarnado, numa música famosa dele, O Que É, O Que É, e que começa, eu selecionei aqui, né? Eu não sou bom de música, mas que diz assim: eu fico com a pureza das respostas das crianças. É a vida, é bonita, é bonita. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. As crianças são assim, eternos aprendizes. Tanto é assim que Kardec vai lembrar essa característica e vai situar que o exemplo de Jesus se dá não observando a anterioridade das existências dos espíritos. Tão somente aquele momento da reencarnação, onde o espírito retorna à bênção do esquecimento, facilitadora do seu aprendizado. Diz assim Allan Kardec: a partir do nascimento, suas ideias do espírito reencarnante, se referindo a ele, tomam gradualmente impulso à medida que os órgãos se desenvolvem, pelo que se pode dizer que no curso dos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, por se acharem ainda adormecidas as ideias que lhe formam o fundo do caráter. Durante o tempo em que seus instintos conservam amodorrados, ele é mais maleável e, por isso mesmo, mais acessível às impressões capazes de lhe modificar a natureza, de fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa que incumbe aos pais, portanto, no processo educativo. Lembra que Jesus pega esse momento especial, inclusive da reencarnação, mesmo desconsiderando as existências pregressas. Mas que esse momento é quase que um momento mágico, em que tem a possibilidade do espírito ser reeducado pelo amor dos pais. E que nós devemos aproveitar essa simbologia para entender a pureza das crianças. As crianças não colocam o pé atrás, como normalmente, quando cresceram, costumamos fazer. E isso mostra a característica de pureza. O espírito, pois, enverga aquilo que Kardec chama a túnica da inocência. Mesmo que tenha sido um espírito muito complicado no passado, mas ele enverga a túnica da inocência para exercer a simplicidade, para receber o seu ensinamento. Portanto, é sim um símbolo de pureza, para nos inspirar para a pureza dos corações. Mas não basta entender a pureza simplesmente de forma teórica. É preciso mais. E Kardec vai lembrar a necessidade da pureza dos pensamentos. Quando a gente fala em pensamento, a primeira coisa que nos vem à cabeça na condição de espírita é quando Kardec trabalha no capítulo 14 do livro A Gênese e os Fluidos. Vamos lembrar que há dois grandes princípios da criação. O princípio inteligente e o princípio material. Tudo aquilo que não é, portanto, a essência do princípio inteligente é, portanto, outro princípio. E que tem origem, segundo os espíritos, no chamado fluido cósmico universal, que vai proporcionar os chamados fluidos espirituais, que é a ambiência espiritual,
e os fluidos mais grosseiros, mais densos, que constituirão a nossa matéria, o nosso corpo carnal, os elementos materiais da vida que nós vivemos na Terra. E eles vão se apresentar fluidos, como diz Kardec, quintessenciados no mundo espiritual. E que esses fluidos são trabalhados pelo pensamento. Assim diz, de forma bem educativa com relação a essa questão, Allan Kardec, no capítulo 14 do livro A Gênese, Os Milagres e Expedições segundo o Espiritismo. Assim diz Kardec, os espíritos atuam sobre os fluidos espirituais, não manipulando-os como os homens manipulam os gases, mas empregando o pensamento e a vontade. Para os espíritos, o pensamento e a vontade são o que é a mão para o homem. Basta que o espírito pense alguma coisa para que esta se produza. Como basta que modele uma área para que esta repercuta na atmosfera. Portanto, nós somos o que pensamos. Nossos pensamentos nos denunciam. E por eles aferimos a pureza do coração. Olha a importância do pensamento que passa despercebido. Com relação, sobretudo, à pureza do coração, a reflexão de hoje. Somos o que pensamos porque nós externamos o que somos, sobretudo nos fluidos espirituais. São as chamadas formas de pensamento, fotografia do pensamento. E nos denunciamos como nós realmente somos. Porque não costumamos ter a disciplina do pensamento. Mas se observarmos a qualidade dos nossos pensamentos, estaremos também aferindo a pureza do nosso coração. E a verdadeira pureza não está nos atos, tão somente, mas também nos pensamentos. Aqueles que têm verdadeiramente o coração puro não pensam mal, nem sequer pensam mal, que é aquilo que nós vimos no item 113 do Livro dos Espíritos. Os espíritos puros, por exemplo, não pensam mal. Não há nenhuma possibilidade de pensar o mal. Olha a importância para purificar o nosso coração. É claro que o coração aqui é dito também de forma simbólica. Não é o coração que bate no peito, né? Do corpo físico, esse músculo cardíaco. É o coração no sentido de o espírito. O nosso proceder espiritual. A nossa índole, o nosso caráter. E assim, lembra Allan Kardec, no capítulo que estamos estudando, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8. Com relação ao pensamento, o mestre Leurês assim se refere. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ele o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá se apresentar oportunidade de satisfazer ao mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele, ao contrário, que não tomou boas resoluções, que procura ocasião de praticar o mau ato,
E se não leva efeito, não é por virtude da sua vontade. Aquele que pensou, mas não executou. Mas ele não executou por falta de ensejo. E diz Kardec, é, pois, tão culpado quanto seria se o cometesse. Então, a questão da pureza e a forma de analisar os nossos pensamentos nos traz três possibilidades. A primeira é que nós pensamos de forma equivocada. Tantas vezes pensamos mal. Temos ainda egoísmo, temos orgulho, às vezes sentimentos de vingança. Às vezes não queremos bem a outra pessoa. Às vezes nos revoltamos. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Mas diante desse mau pensamento, o espírito atento, aquele que está desejando a sua evolução, trabalhar para melhorar-se intimamente, ele vai, prestando atenção no seu pensamento, começar a julgar os seus próprios pensamentos. E vai, a partir do momento que teve um mau pensamento, ter a oportunidade de rever esse pensamento, de provocar um pensamento contrário, de modo a anulá-lo. Ou aquela outra possibilidade, não mais pensar de forma equivocada, como seria o desejado. Portanto, as três condições são: primeiro, aquele que sequer concebe que seria o ideal, sequer concebe a ideia do mal. Portanto, há um progresso realmente realizado, solidificado. A segunda é aquele que a ideia vem, o pensamento equivocado vem, mas que repele esse pensamento. Nisso há um progresso. Ainda que não seja a condição ideal, mas mostra que esse espírito está em evolução, o espírito encarnado ou o espírito desencarnado, porque todos pensam. E o terceiro, aquele que pensa equivocadamente, alimenta seus pensamentos impuros, chega-se com prazer nesses pensamentos, e o que o mal existe aí nessa situação em toda a sua força. Neste caso, é aquele caso que muitas vezes ele pensa, elabora o seu pensamento, e muitas vezes o ato não acontece. Ele será igualmente responsabilizado, porque ele faz pouco caso para que isso seja freado, para repelir o seu mau pensamento. E Deus é justo, lembra Kardec, e considera todas as gradações e responsabilidades de atos e de pensamentos, porque Deus não é maniqueísta. E essa proporcionalidade ela existe, que é característica, inclusive, da misericórdia divina. O terceiro momento deste capítulo sobre os que têm puro coração, Kardec apresenta as reflexões da pureza na essência e nunca na aparência. E vai trazer a passagem evangélica de Mateus, no capítulo 15, especialmente nos versículos 16 a 19, quando Jesus ensina, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Esse ensinamento de Jesus vai direto no assunto. Quando as pessoas às vezes estavam preocupadas, ou existia uma exigência religiosa determinada que era sanitário. Lavar as mãos, por exemplo, é questão de higiene. Mas muitas vezes,
preferiam lavar as mãos de forma ritualística, mas incapazes de lavar o coração, simbolicamente. E isso Jesus reprimia, porque essas impurezas do coração permaneciam. Tinham origem no espírito, tinham origem no pensamento equivocado. Olha como Jesus se refere à questão do pensamento. Porque do coração procedem maus pensamentos e as consequências desses maus pensamentos. Observem que nós somos o que pensamos, como foi dito. Se pensamos de forma equivocada, as consequências serão igualmente equivocadas. Portanto, é necessário entender que a gente precisa da essência e jamais da forma. Jesus também lembra que toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A planta que não foi plantada. Portanto, aquilo que não for da essência divina, aquilo que os homens criaram e que não tem nada a ver com a essência, um dia há de ser desmascarado. Quer individualmente ou quer coletivamente, nos movimentos religiosos, por exemplo. Inclusive dentro do movimento espírita. Por que não? Ou somos diferentes? É algo para a gente pensar. Kardec assim trabalhou a questão. Verificou-se o mesmo, essa distorção do que é essencial, se confundindo com o que é não essencial, o que é supérfluo, o que é periferia, o que é algo que fica como uma casca enganadora. E diz assim, verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para o segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Aquilo que, na verdade, está muito mais para a impureza do que propriamente aquilo que a gente deseja, que é a pureza. E vai falar em Kardec com relação diretamente às religiões. E falar do objetivo que deve ter todo e qualquer pensamento religioso. Assim se refere Kardec. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. É o religare, do latim, religare a criatura ao Criador. Ora, este não chega a Deus, senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança seu objetivo. Toda aquela em que o homem julgue poder apoiar-se para fazer o mal, ou é falsa, ou está falseada em seu princípio. Nula é a crença na eficácia dos sinais exteriores, se não obsta a quem se cometam assassínios, adultérios, expoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for. Semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém, homens de bem. E homens de bem são aqueles que trabalham a pureza de seu coração. Não bastam, portanto, as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter a pureza do coração, que é a pureza espiritual, a pureza do espírito. Encarnado
ou desencarnado. E, por fim, Kardec apresenta a necessidade indispensável da vigilância e a relação com os escândalos. E os escândalos é aquela conhecida passagem de Mateus, capítulo 18, versículo 7, que lembra que o escândalo se tornava tantas vezes necessário. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque o escândalo se apresenta muitas vezes como inevitável. E quando é inevitável que eles venham, mas ai do homem que produza o escândalo. O que Jesus quer dizer com isso? O que significa escândalo? Normalmente a gente imagina escândalo como algo espetaculoso, vexaminoso, mas não. Escândalo é muito mais do que isso. Kardec, lá nesse capítulo 8, ele faz questão de conceituar o entendimento de escândalo. E observem quão importante esse conceito para o entendimento da mensagem evangélica. Diz Kardec: é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Vamos lembrar a questão do pensamento, que muitas vezes o pensamento era gerado, mas não produzia por qualquer outra circunstância o efeito. E mesmo assim, se ele não se arrependeu do pensamento, é como se tivesse cometido, é como se tivesse sido gerado o efeito do mau pensamento. Continua Kardec dizendo: o escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Portanto, o escândalo é aquilo que é produzido pelos espíritos encarnados ou desencarnados. Né? Quando a gente fala encarnado e desencarnado, equivale não só nós que aqui estamos, mas também que o espírito não deixa de ser espírito, o que está encarnado. Aliás, o espírito encarnado, nós conhecemos e utilizamos o termo alma na doutrina espírita. E segue além desse conceito, mais adiante vai dizer: deve-se, pois, entender por essas palavras que o mal é uma consequência da imperfeição dos homens, e não que haja para estes a obrigação de praticá-lo. Ou seja, se essa consequência ela ocorre porque ela tem uma causa no equívoco humano, que não tenhamos participação nisso, ainda que possamos vivenciá-la por necessidades probatórias nossas, ou necessidades também mesmo expiatórias. Mas nós devemos fazer de tudo que for possível para não ter participação na geração dos escândalos, dos equívocos. Isso se faz pela vigilância. Isso se faz observando os pensamentos, medindo a pureza dos nossos corações. E Jesus vai além. Kardec traz a citação do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 29 a 30, no mesmo capítulo que apresenta o Sermão da Montanha. E as palavras de Jesus parecem muito duras com relação a isso. Diz assim no texto evangélico: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança-te de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno.
E Kardec observa essas palavras que parecem muito duras, da seguinte forma: figura enérgica esta, que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, toda causa de mal, arrancar do coração, o coração impuro, todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que para o homem mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber os maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para quem quer que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Mostrando a importância da doutrina espírita como uma chave de entendimento de várias passagens evangélicas. Mostrando aqui que essa fala de Jesus está ligada, por exemplo, com a lei de causa e efeito, com as provações, com as expiações, por exemplo, numa reencarnação, onde viemos tantas vezes com determinadas deficiências para não cometer determinados equívocos do passado. É nesse sentido, por exemplo, está na instrução dos Espíritos deste capítulo, aquela última mensagem já citada, com relação ao cego. É importante observar dentro de um contexto de lei de causa e de efeito. Mas que o principal é entender que nós devemos destruir em nós a causa real dos nossos males. Deveremos retirar, limpar o nosso coração, retirar as suas impurezas. Esse é o objetivo. E, finalmente, para terminarmos a reflexão de hoje, eu proponho uma página de Emmanuel pela psicografia do nosso Chico Xavier. Essa página é um capítulo do livro Religião dos Espíritos. E ela se chama Pureza. E Kardec, como Emmanuel, trazem esclarecimentos extraordinários a respeito da questão da pureza. Aliás, foi o próprio Emmanuel que recomendou a Chico: se aquilo que eu ensinar estiver contra Kardec, fique com Kardec. Mas é tamanha a interação nesta página, com tudo aquilo que lá está no capítulo 8, que vale a nossa reflexão final. A página assim diz. É o capítulo 11 do livro, Pureza, onde ele apresenta, inclusive, a bem-aventurança, né, dos puros e daqueles que têm coração puro, que verão a Deus. E diz o benfeitor espiritual: estudando a palavra do Mestre Divino, recordemos que no mundo, até hoje, não existiu ninguém como ele, com tanta pureza na própria alma. Cabe-nos, pois, lembrar que Jesus via no caminho da vida, para reconhecer com segurança que, embora na terra, sabia encontrar a presença divina em todas as situações e em todas as criaturas, dando um claro significado do que é a percepção de Deus, de um bom espírito.
Para muita gente, a manjedoura era lugar desprezível. Entretanto, ele via Deus na humildade com que a natureza lhe oferecia materno colo e transformou a estrebaria num poema de excelsa beleza. Para muita gente, Maria de Magdala era mulher sem qualquer valor pela condição de obsidiada com que se mostrava na vida pública. No entanto, ele via Deus naquele coração feminino, ralado de sofrimento, e converteu-a em mensageira da celeste ressurreição. Para muita gente, Simão Pedro era homem rude e inconstante, indigno de maior consideração. Contudo, ele via Deus no espírito atribulado do pescador semi-analfabeto, que o povo menosprezava, e transmutou em paradigma da fé cristã para todos os séculos. Para muita gente, Judas era negociante de expressão suspeita, capaz de astuciosos ardis em louvor de si mesmo. No entanto, ele via Deus na alma inquieta do companheiro que os outros menoscabavam, e estendeu-lhe os braços amigos até o fim da penosa deserção que o discípulo distraído se entregou invigilante. Para muita gente, Saulo de Tarso era guardião intransigente da lei antiga, vaidoso e perverso na defesa dos próprios caprichos. Contudo, ele via Deus naquele espírito atormentado e procurou pessoalmente para confiar-lhe embaixada importante. Se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte, compreendendo que a esperança do Criador não esmorece em criatura alguma, e perceberás que a maldade e o crime são apenas espinheiro e lama que envolvem o campo da alma, o brilhante divino que virá fatalmente à luz. E aprendendo e servindo, ajudando e amando, passarás na terra, por mensagem incessante de amor, ensinando os homens que te rodeiam a converter o charco em bênção de pão, e a entender que mesmo nas profundezas do pântano podem surgir lírios perfumados e puros para exaltar a glória de Deus. Repetindo, se purificares assim o coração, identificarás a presença de Deus em toda parte. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão Deus. Pensemos nisso e nesta mensagem extremamente elevada do benfeitor Emmanuel, assim como a lição que nos deixada no Evangelho segundo o Espiritismo. Que sejamos todos abençoados e bem-aventurados nos esforços para purificar o nosso coração, os nossos pensamentos. Que Jesus nos acompanhe. Fiquem com Deus, com muita paz, meus irmãos, minhas irmãs.